Fala pessoal, mais um vídeo para o canal, um vídeo muito especial, com um convidado muito especial. Obrigado, Valtinho. Obrigado pela presença, pela oportunidade. Eu queria falar para vocês que hoje a gente veio discutir sobre um tema muito importante, que é o comportamento masculino e a relação com os hormônios do sexo masculino. O quanto que há a influência dos hormônios do comportamento e vice-versa, né, Matheus? Perfeito. O Walter é um grande amigo meu, se eu não me engano agora, estamos em novembro, você está terminando a sua especialização em urologia? Exatamente, faltam 3 meses para eu terminar a minha especialização em urologia e depois estaremos no mercado de trabalho trabalhando em conjunto nesse objeto de trabalho que é o comportamento humano também, no meu caso do sexo masculino. Perfeito, perfeito. Pessoal, se você tiver interesse, eu deixarei aqui abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, as redes sociais do Walter, o Instagram, o canal do YouTube dele. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e as notificações dos vídeos do canal do Walter. Legal? Para esse vídeo aqui, eu e o Walter decidimos trazer a temática saúde mental e fisiológica do homem. Um tema muito importante, seja você homem ou seja você mulher assistindo. Se você acha legal, bastante interessante o tema, deixe o seu comentário. Para começar, temos que entender, Walter, que algumas características comportamentais e de transtornos mentais que podem acontecer com os homens e também, é claro, com as mulheres, mas como o objetivo aqui desse vídeo é específico para os homens, falamos da depressão, dependência e transtorno do abuso de substâncias, transtorno alimentar e ideação suicida. E isso pode acontecer, pode se desenvolver, Walter, conforme o quê? Quais são os fatores que podem influenciar? São vários. O Walter vai aprofundar aqui mais adiante durante o vídeo, mas eu quero focar na relação do bem-estar do homem, na autoestima, Walter, que isso aqui com certeza interfere muito quando você está atendendo os seus pacientes. É uma queixa que a gente tem constantemente no nosso consultório sobre a autoestima e aí vocês vão ver que é uma relação direta com a parte fisiológica, comportamento fisiológico do corpo humano. E reflete também até no tratamento que o homem terá. Exatamente. Tanto o comportamento vai alterar o meu resultado no tratamento, quanto um tratamento inadequado de forma que o médico não compreenda as relações do comportamento com os efeitos no corpo humano, pode afetar também o resultado do tratamento. Perfeito. E também as relações, no sentido de relacionamentos. E aqui vamos falar também das relações profissionais e pessoais. Porque o grande erro que eu acredito, Walter, é essa divisão de separar o pessoal e o profissional, sendo que somos um indivíduo só. Exatamente. É uma grande dificuldade dos profissionais, isso eu me incluo, em entender o quanto as relações interpessoais, relações profissionais podem interferir no processo saúde e doença daquele indivíduo. Então, a partir do momento que o profissional da saúde, ele entende e capta essa mensagem que o paciente vem trazendo, ele descarrega essa informação para você, se você não valorizar essa mensagem, com certeza o tratamento vai ter uma eficácia muito menor. Portanto, é importante, é fundamental que o médico, que o profissional da saúde compreenda que há uma relação direta, sim, do comportamento com o efeito da doença, no processo saúde e doença daquele paciente. E você sente isso no mercado de trabalho, ou especificamente na área da saúde, outros profissionais da saúde? Eu dou aula para psicólogos em pós-graduação de neuropsicologia, psicólogos, psiquiatras, outros médicos, urologistas, que é importante essa relação, entender como o paciente chega até, no caso, o hospital ou na clínica, e como isso pode ou não atrapalhar? Matheus, eu tenho dito que é inevitável que as relações interpessoais, que a autoestima, o bem-estar, ou seja, que o status de mental, o status psicológico daquele paciente influa no tratamento, influa na doença daquele paciente. Porque tanto a doença vai alterar a percepção dele sobre o mundo, a percepção dele sobre si só, quanto a percepção dele sobre o mundo impacta na forma como ele vai encarar a doença. E a partir do momento que eu entendo que o tratamento bem feito é aquele que envolve o processo alterar o fisiologismo que está errado, a fisiopatogenia da doença, e eu poder também alterar as condições de relação, como a forma com que aquele indivíduo interage com a doença, como ele encara a doença e como os familiares, os amigos, o ambiente no qual ele está inserido pode influenciar e pode determinar o sucesso ou não do meu tratamento. Que com certeza influencia fortemente as relações sociais, no caso da família, filhos, ou a mulher, a esposa. É uma relação direta forte, e bem interessante de a gente notar. Eu tenho notado isso bastante no convívio com meus pacientes e depois do momento que comecei a me atentar um pouco mais para isso, o tratamento mudou. Sente diferença. Perfeito. E o que eu queria chamar a atenção aqui para vocês, nós vamos aprofundar um pouco, não numa linguagem muito técnica, para ficar um vídeo mais agradável para você que está assistindo, mas entender que quando falamos do cérebro humano, no caso encéfalo, o cérebro faz parte do encéfalo humano, existem algumas circuitarias que vão estar em conexão, o sistema nervoso, em conexão com outras circuitarias do próprio organismo. Sistema cardiovascular, imunológico, na área do Walter, que é o sistema geniturinário, respiratório, todo esse conjunto de sistemas
vão refletir em feedbacks, no caso feedbacks negativos e positivos, como o organismo trabalha. Neste caso aqui, falando de saúde mental e fisiológica, Walter, resolvi trazer a imagem do cérebro humano em que regiões corticais, e aqui especificamente do lobo frontal, porque falamos da autoestima, o bem-estar, como o homem avalia uma notícia quando o médico, lá no caso o Walter, está atendendo o paciente, ele tem que compartilhar uma notícia um pouco assim, que não é muito agradável nessa relação. A primeiro impacto, isso, vamos dizer, machuca psicologicamente o paciente ou não? Exatamente. O que a gente tem que notar é que quando nós falamos de hormônios masculinos, a gente remete diretamente à testosterona. Tá tanto em moda, né? Mas a imagem que a gente tem da testosterona na sociedade hoje em dia é muito de cunho estético. Pouca gente conhece que a testosterona influi muito na reação e no comportamento do sexo masculino, tanto do feminino também. Só que a gente enfatiza mais o sexo masculino porque é o homem que desenvolve e produz naturalmente muito mais testosterona. Perfeito. E é muito mais dependente desse hormônio. Perfeito. Que a mulher. De tal forma que as alterações do comportamento, a maneira com que o indivíduo reage àqueles estímulos, uma situação estressante, ou seja, uma situação de luto, uma situação de desaprovação, de frustração, pode influir no mecanismo de produção do meu hormônio masculino, da testosterona. Isso vai mudar totalmente a forma com que eu encaro a doença. Às vezes eu não encontro nenhuma disfunção orgânica, ou seja, eu não encontro nenhuma doença por trás daquele baixo nível de testosterona. Quando, na verdade, muitas das vezes, Matheus, é uma uma conjuntura de comportamentos, situações pela qual que aquele paciente passa, pela qual aquele paciente vive, que vai determinar que aquele nível de testosterona possa até baixar. E eu corrigindo esse comportamento errôneo, corrigindo essa parte psicológica do paciente, eu posso evitar que eu faça um tratamento abusivo, excessivo ou até errado daquele paciente. Perfeito. Isso que o Walter falou é interessante porque uma regiãozinha cortical chamada córtex pré-frontal, ela possui fibras descendentes no sentido de que vão descer, ou seja, em direção a regiões subcorticais, especificamente regiões aqui subtalâmicas do tálamo, que estamos falando do tálamo, e hipotálamo. E o hipotálamo tem uma função especial, excepcional, em que sentido? Como ele interage com o córtex pré-frontal, responsável por planejamentos estratégicos, inibir pensamentos de compulsão ou compulsão alimentar, pensamentos depressivos, esse ciclo vicioso que pode ser autoderrotista e isso vai influenciar no tratamento dele ao receber uma notícia, vamos dizer assim, não muito agradável para um tratamento, um possível câncer que pode se desenvolver durante o tratamento ou por ele procurar você. Enfim, essa relação pode provocar o hiperacionamento ou a hiperprodução de cortisol no organismo. Em que sentido? Vamos aqui só resumidamente mostrar, eu e o Walter decidimos trazer esse esqueminha, como o ser humano, no caso aqui o cérebro focando no homem nesse sentido, a resposta ao estresse. Aqui são inúmeros fatores estressantes. Você na sua relação familiar, você com seu colega de trabalho, com a sua esposa, com o seu companheiro, com o seu filho, com a sua filha. Primeiro aqui no esqueminha, vamos ter o acionamento do hipotálamo, aquela regiãozinha subcortical que eu falei para vocês. Ele vai ordenar a liberação do CRF ou CRH, que vai acionar a glândula pituitária ou a hipófise. E a glândula pituitária, a hipófise, ela vai o quê? Ela irá estimular a produção da corticotrofina ou o ACTH. Que o ACTH, ao cair na corrente sanguínea e chegar lá nas glândulas suprarrenais, vai ordenar a glândula suprarrenal a ter a liberação do cortisol e adrenalina. Até aí tudo normal, faz parte do processo de respostas do comportamento de estresse, contra o estresse. Isso acontece dia a dia, é natural. O importante é quando o problema é quando esse sistema entra em desbalanço. Uma disfunção. Exatamente, entra em disfunção. Existem algumas situações, né, que estão cada vez mais corriqueiras, que são patológicas e que alteram a secreção de cortisol. E a gente tem que entender o quanto o cortisol pode ser deletério no funcionamento e na secreção do hormônio sexual masculino, da testosterona, basicamente. Quero que vocês entendam uma coisa. O hábito de vida estressante, a forma de viver com muitos compromissos, com muitas determinações, ou as pressões externas com que aquele indivíduo é submetido, fazem com que aquele paciente ele viva num constante estresse metabólico, num constante processo inflamatório do corpo. Perfeito. Uma série de substâncias que a gente chama de citocinas inflamatórias são liberadas constantemente pelo corpo, pode ser por um estímulo psicológico, pode ser por um estímulo físico, o agressor, uma doença ou um machucado, enfim, um trauma. E
uma constante exposição a essas citocinas inflamatórias fazem com que o corpo humano fique numa constância inflamatória. Isso propicia a maior risco de infarto, mais risco de derrame e outras complicações cardiovasculares que já são conhecidas, mas o que pouco se fala é que esse status inflamatório constante também pode determinar numa diminuição da produção de espermatozoides, na diminuição da produção de testosterona, e tem se observado que nos últimos 50 anos o nível basal médio de testosterona do sexo masculino diminuiu cerca de 20 a 25% do homem que vivia na década de 50 para um homem que vivia aqui nos anos 2000. E quais são as possíveis hipóteses? Desculpe interromper. As possíveis hipóteses seriam baseadas nesse possível status inflamatório crônico que o ser humano acabou adquirindo, seja por uma dieta errada, baixa taxa de exercício físico, rotina de tempo de trabalho, estilo de vida, uma rotina incessante no trabalho ou dentro do âmbito familiar, né? E isso propicia então que ele tenha uma taxa maior de infertilidade, bem como uma taxa maior de deficiência do hormônio masculino, da deficiência da testosterona. Em relação ao cortisol que você citou agora, é importante também que excessos de cortisol no corpo, né, pode alterar o mecanismo de secreção do hormônio masculino. A gente colocou um esquema aqui para vocês entenderem como que se passa a secreção do hormônio masculino no homem. Também passa por aquela região que você citou, o hipotálamo. O hipotálamo recebe estímulos positivos, ou seja, de que ele aumente sua produção hormonal, e negativos. O estímulo positivo natural que acontece sobre o hipotálamo faz com que ele secrete um hormônio que é chamado pela sigla GnRH. Esse hormônio, que ele é o hormônio liberador de corticotrofinas, de gonadotrofinas, estimulará a hipófise, que é aquela glândula que também está no sistema nervoso central, a secretar basicamente dois hormônios que vão estimular o testículo, que é a glândula do sexo masculino que produz os hormônios e produz os espermatozoides, o LH e o FSH. O LH estimula as células de Leydig a produzir testosterona e o FSH vai estimular em todo o processo de espermatogênese, ou seja, na produção e maturação dos espermatozoides. Quando eu tenho o excesso de cortisol, né, que entra no eixo do hipotálamo, hipófise também na adrenal que você citou, o excesso de cortisol ele age como um estímulo negativo, nós chamamos de feedback negativo sobre o hipotálamo também na secreção dessa substância GnRH e por consequência diminui a produção dos hormônios que estimulam os testículos, o LH e o FSH. Esse indivíduo às vezes a gente desconhece por quê, mas na verdade por trás disso talvez tenha um pouco de contribuição do excesso de cortisol. Perfeito, né? perfeito. Porque só ressaltando, então, interrompendo o Walter, o organismo, os sistemas do organismo trabalham em feedbacks positivos e negativos. No caso, o negativo ele precisa ter isso para acionar de novo a região inicial e dar uma informação de que se continua ou não esse acionamento, essa hiperativação ou hipoativação. É um freio do organismo. Exato, isso é perfeito, é natural, tem que acontecer. O problema é quando isso se torna disfuncional, que daí entra um possível problema, né, nessa relação desses sistemas. Exatamente. Então, o médico que vai lidar com esse tipo de sintomas, que no caso a maioria das vezes é o urologista, mas também o endocrinologista também, ele tem que ter essa visão global do metabolismo humano, no caso do sexo masculino. E saber que o cortisol pode sim influenciar na secreção dos hormônios do sexo masculino. Você citou a relação de como pode acontecer essa inflamação, em que sentido? O estresse agudo ele é importante para a natureza humana, para você ter um comportamento e enfrentar aquele possível perigo. Agora, o problema é quando se torna um estresse crônico. Esse é um questionamento que eu trago para mim, né, e transfiro para você, Matheus. Até que ponto você acha que as alterações de comportamento do sexo masculino podem gerar disfunções orgânicas? Até que ponto um relacionamento tóxico que aquele homem pode assumir na sociedade pode influenciar no funcionamento neural daquele paciente, no funcionamento psíquico, no comportamento psicológico daquele humano? Esse assunto que o Walter tocou é importante porque essa construção da percepção do indivíduo, no caso aqui do sexo masculino, ela é muito subjetiva. Porque há um estímulo, um estressor, aqui agora para mim, para o Walter. No meu caso, eu posso construir uma percepção de desafio, o que nós chamamos de eustress, ou estresse positivo em relação a isso. Eu gosto disso, eu uso isso como desafio. Agora, para o Walter, esse mesmo estressor pode ser visto como algo problemático, ou de stress, que nós chamamos, ou estresse tóxico, que daí nesse caso, dependendo de dois fatores, a frequência e a intensidade dessa exposição de enfrentamento, aí teremos um caso de um estresse crônico. Só que é interessante que nós, pensando nisso, nós resolvemos trazer algumas dicas e estratégias para você, homem ou você, mulher, se quiser compartilhar com o seu companheiro, ou amigo, familiar, o que seja, como lidar com essas situações. Porque com certeza você também enfrenta isso na clínica. Exatamente, porque o médico ele se capacita muito no tratamento biológico da doença. E se a gente tiver essa informação que vocês, da parte da neurociência, do comportamento, podem trazer para nós,
de como orientar aquele paciente, dar dicas de comportamento, né? Lógico que um profissional da área pode instruir melhor, mas a partir do momento que a palavra do médico também tem peso, né? Esse controle interdisciplinar é fundamental, mas a partir do momento que a palavra do médico com o peso da palavra, né, da conduta médica tenha peso nessa indicação, o paciente pode acatar um pouco melhor essa conduta e pode fazer com que o tratamento fique mais engajado, mais encorpado e o resultado seja bem melhor. E quais seriam essas dicas que você teria para dar, Matheus? Antes de entrar nas dicas, vai deixando o seu comentário se você acha complexo, já passou por isso, se você conhece alguém, um colega de trabalho, um homem, seu marido, seu namorado, seu companheiro, o que seja, se já passou por esses problemas, que vamos compartilhar as 3 dicas. A primeira, olha que interessante, Walter. Encontre um tempo para você. Pode parecer simples, mas no momento da sua rotina, às vezes você acaba esquecendo disso. Por quê? É muito importante você investir um tempo em atividades, hobbies, que aprecie. Seja tocar um violão, pintura, jardinagem, cozinhar, leitura, academia, o que seja. Porque às vezes, até vocês profissionais da saúde, ou na nossa rotina, no negócio, no mundo empresarial, educacional, qualquer que seja a sua profissão, você chega no final do dia e está com um esgotamento psicológico e emocional tremendo. E aí você precisa ter, é necessário você ter esses refugos emocionais para você construir uma energia maior, recarregar as suas energias e não descontar naquela pessoa que trabalha com você ou que convive com você. Então o que seria, Walter? Não procure ficar adiando esse tipo de atividade devido ao motivo de outras coisas que supostamente parecem mais urgentes para o momento e assim deixar os hobbies para depois, porque isso fará a diferença. Com certeza. É você quebrar esse ciclo vicioso, você quebrar essa cascata de intensificação da cronicidade do estresse. Perfeito. Né? Tanto do estresse do fator psicológico, quanto do estresse fisiológico também. Então aquelas substâncias inflamatórias que são secretadas em constância, a partir do momento que você tem uma dieta melhor, que você muda o foco do seu pensamento para um exercício físico. Para uma prática de algum instrumento musical, um hobby, você acaba quebrando essa cascata, você diminui a secreção dessas substâncias inflamatórias, você se expõe menos à toxicidade dessas substâncias. E aí não temos o risco de um estresse crônico, mas sim um estresse agudo que faz parte da natureza humana. Segunda dica, segunda estratégia. Detalhe importante aqui, ó. Não procure, isso aqui eu já falei, lembre-se, essas atividades que você aprecia são combustíveis para manter uma boa saúde física e mental, como nós já comentamos. Estratégia 2, crie uma autorrecompensa. O que seria isso, Matheus, uma autorrecompensa? Certifique-se de realizar uma atividade que seja prazerosa todos os dias. Algo que seja simples e fácil. Por exemplo, ligar para um amigo e contar algo de bom que aconteceu no seu dia. Às vezes nós passamos tão despercebido ou com um dia cheio que esses pequenos detalhes nós deixamos de lado e vão influenciar nessa reação de resposta fisiológica. O que seria? Se tiver um pouco mais de tempo, uma dica. Procure fazer uma caminhada no parque ou visitar algum lugar que ainda não conheceu. O importante é você se sentir bem com a atividade e assim ter a sensação de ser recompensado. Eu não sei se dentro lá da clínica, Walter, quando você está atendendo, a partir do momento que você está iniciando um tratamento ou no meio do tratamento, se essas atividades físicas, esses hobbies, esse se auto-recompensar, você compartilha isso com o seu paciente para que ele não desvie um pouco o foco de atenção nesse momento estressante ou nesse momento desafiador. Como é que ele lidar com isso, você, no seu dia a dia? A partir do momento que a gente dá uma notícia ruim, por exemplo, um diagnóstico de câncer para um paciente, ele passa por um status que a gente fala que é semelhante ao luto. Né? Ele passa pela negação, ele passa pela revolta, ele passa pela aceitação, a posterioridade da evolução da doença. E fazer com que esse processo seja menos árduo possível, isso varia da percepção da doença de cada um para cada um. Mas uma forma de amenizar é fazer com que ele mude o foco do pensamento. Né? A família é fundamental nesse processo para dar um alicerce, para buscar alternativas de mudar o foco do pensamento daquele paciente. Por mais que a doença seja grave, a vida não pode parar naquele processo. Aliás, a ajuda auxilia muito no tratamento se ele mudar o foco, se ele praticar um esporte, ajuda na parte da resposta biológica e na capacidade mental de assumir aquele problema e lutar contra aquela entidade que está acometendo o corpo daquele indivíduo. E esse detalhe que o Walter compartilhou com a gente, ele pode parecer simples aqui, mas se você já passou por isso, conhece alguém que passou por isso, realmente esse alicerce familiar dá um embasamento muito forte para que a pessoa enfrente ou continue fazendo o tratamento e supere isso, porque não é fácil. Construir essa percepção agora, você assistindo, pode ser, poxa, é difícil, mas nós não temos ideia se nós não passamos por isso, porque a nossa percepção não está projetada para isso. E esses detalhes ajudam a entender isso. Com certeza. Estratégia 3, a última estratégia. Identificando estressores. Faça o seu melhor para
identificar seus próprios estressores. Você sabe de onde eles surgem? Ambiente, a pessoa, a atividade. Às vezes no seu trabalho você tem um colega chato, não é que o cara tem uma energia negativa, o cara é chato, ele está ali do seu lado pegando no seu pé, ou o seu patrão, ou você com o seu colaborador, ou com o colega do trabalho, o seu companheiro, a sua companheira, os seus filhos. Eu não estou dizendo para você evitá-los, mas se você tem uma atividade, uma presença constante com eles, lhe dar uma boa comunicação pode diminuir esses fatores estressantes com você, seja de maneira biológica ou psicológica, e também com a presença da pessoa, a pessoa na percepção com você em relação a ela. Começando hoje, uma dica, compartilhe, crie um diário do estresse. Ou seja, no papel, no bloco de notas do seu celular, você está aí com o seu celular, não sei se você está assistindo pelo celular. Sempre que sentir um desconforto, insegurança, raiva, ausência de autonomia, anote o que sente, o dia, o local, a hora, como respondeu emocionalmente ao momento. Quando você tem um retorno dos pacientes conforme está surgindo o tratamento, acontecendo o tratamento, existe não sei se é essa a palavra certa, Walter, mas existe uma média ou existe um feedback mais positivo quando você dá uma relação mais próxima, fala para o paciente expressar melhor o que está sentindo, um desconforto, um conforto maior, você sente isso, Walter? Eu gosto de usar uma palavra bem importante quando a gente vai falar de doenças graves, principalmente com o paciente, que são as que têm maior chance de gerar impacto na percepção de mundo daquele paciente. Eu digo que as pessoas devem ter compaixão, né, daquela pessoa. A gente que lida com notícias ruins, por exemplo, como o câncer, a gente não pode incorporar e assumir todo o sofrimento de cada paciente a cada consulta, senão a gente se esgota muito rapidamente emocionalmente. Mas ter compaixão, ou seja, paixão, né, a tradução ipsis literis é sofrimento, e com é junto. Então é sofrer junto com aquele paciente. Você mostrar que você compreende o sofrimento daquele paciente, que você compreende a angústia, o processo pelo qual ele vai passar, até pela experiência que o médico já teve com aquela doença, faz com que o paciente se sinta acolhido, que ele tenha uma percepção, que ele não se sinta sozinho naquele enfrentamento e que o médico, aquele profissional que esteja do lado dele, vai fazer de tudo, como isso é de praxe, mas vai fazer de tudo que o paciente perceba isso claramente, que ele vai fazer de tudo para superar aquele problema junto com o paciente. Junto com o paciente, que isso é importante. Então, pessoal, para fechar aqui a terceira e última estratégia, criando seu próprio diário do estresse, você terá uma consciência maior sobre o que mais te afeta cognitivo e emocionalmente. Assim, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe aqui o seu comentário, o que você achou, se você conhece alguém que já passou por isso, se você foi um alicerce familiar ou emocional para essa pessoa, que no próximo vídeo, o tema 2, vamos falar de um tema muito polêmico e importante atualmente, que é a masculinidade tóxica, e conto com você de novo na parceria para esse próximo vídeo. Foi um prazer, Matheus. Gente, até a próxima. Até a próxima. Tchau.